pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem. Estamos começando hoje aqui o nosso terceiro episódio do nosso Bluecast, que é o nosso podcast aqui do nosso grupo BRG. E hoje estou recebendo aqui o Michael Costa, nosso supervisor regional. Quero te dar as boas-vindas, bem-vindo. Muito prazer, muito prazer. Michel, nosso supervisor de lojas aí, já está conosco aí há 5 anos, então temos uma longa trajetória e o Michel, por esse motivo, é o nosso terceiro convidado aí do nosso Bluecast. Hoje a gente vai falar bastante de liderança, bastante de gestão dentro do varejo e as ferramentas, né, que a gente usa e como que a gente usa isso dentro do dia a dia, né? Principalmente no modelo escalado, né, no modelo multiloja, onde o Michel hoje faz o gerenciamento de gestores, né, de gerentes. Então é líder liderando líder. Michel, bem-vindo, prazer te receber. Queria que você falasse um pouquinho aí para o nosso time, né, da sua história, da sua trajetória, de como é que foi a construção da tua carreira, enfim, até se apresentar aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Maravilha, Thiago. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse terceiro Bluecast, de ser convidado. Eu acho que é um canal muito bacana para que todos aí da empresa, né, para que a gente atinja, né, o máximo de pessoas aí do grupo, né, tanto gestores como base. Então acho que é um trabalho incrível e eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, né, e participando disso. Maravilha, Thiago. Obrigado. E respondendo a sua pergunta, né, eu acho que são aí cerca de 25 anos já de carreira, né, iniciei aí no varejo em 2001, né, em outra empresa, trabalhei como temporário de final de ano, né, às vezes até eu gosto de linkar isso, né, porque às vezes o pessoal, às vezes trata o temporário de final de ano como, é só passageiro, mas não, né, existe também pessoas que trilham uma carreira após esse trabalho, né? Então eu iniciei como um temporário de final de ano, fui contratado. Então assim, todos esses anos trabalhando no varejo, né? Fui vendedor, fui supervisor comercial, né, de loja, fui gerente e hoje estou como supervisor regional, né? Então é uma escada aí que foi trilhada, né? Fácil não é, né? Porque nada é fácil, né? Tudo é muito batalha, muito empenho, muita dedicação, né? Mas com certeza quando a gente tem esses pilares na vida da gente, né? Como dedicação, comprometimento, responsabilidade, a gente consegue ir crescendo a nossa carreira profissional, né? Então hoje eu tenho muito orgulho, né, de onde eu cheguei, né? Quero ir mais, né? A gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer algo a mais para a vida da gente e é óbvio, né, que a gente tem que estar sempre se preparando e se desenvolvendo para isso, né? E eu acredito que aqui no grupo Blue River, né, começamos aí em 2021, né? Período de pandemia, incertezas, indecisões, muita coisa balançando, o mercado totalmente desajustado. Muito. Tivemos que aprender a vender na pandemia, né? Então foi um desafio imenso. Ar-condicionado, shopping desligado. Tudo. Portas fechadas, entregando mercadoria na rua para o cliente, né? Então assim... Vendendo máscara. Verdade. Então, assim, isso, né, fortaleceu a gente, né, como grupo. Hoje, olhar, né, o grupo hoje, onde chegou, né, quando a gente iniciou, nós estávamos ali com 5 lojas, né, nós tínhamos ali 3 Paulo L, tinha 2 Havaianas. Sim. Hoje nós estamos aí com 14 lojas aí, né, então é muito gratificante aí ver, né, o quanto que a gente cresceu e vamos crescer mais, né? E trazendo essa mensagem aí para todos, né? Eu acho que a carreira, ela é transformada dentro de você primeiro, né? Primeiro você tem que acreditar, você tem que ter resiliência, tem que ter compromisso com aquilo e identificar também. Não adianta você querer ficar
o tempo todo insistindo em algo, né, que para aquilo não faz sentido para você. Mas se você entende que isso faz sentido, vai de cabeça, encara, né, vai profundo em todos os direcionamentos que a empresa passa, né, estude, né, se aperfeiçoe, que você vai alcançando e galgando cada vez mais. Bom. Acho que talvez aqui eu já estou adiantando algumas respostas, né, Mas eu tenho você falou alguns pontos aí, Michel, que me chamam a atenção, né? Eu acho que o primeiro ponto, que quando você fala assim, é difícil, né? Eu tenho dito muito isso no meu dia a dia, a vida é difícil. Sim. E a vida é mais difícil para quem quer crescer, né? Para quem quer ter sucesso. Porque você deve se lembrar disso. Uma vez eu falei para você, né, e já falei para outros gestores nossos, crescer dói. Exato. Né? Então, a dor do crescimento é a dor de quem quer alcançar o sucesso, de quem quer alcançar a prosperidade, né? De quem topa desafios, né? E de quem cumpre desafios. Agora, eu me lembro quando a gente se conheceu, né? Eu era supervisor regional da marca, né? Da Polware, e você era gerente de loja. E posteriormente, né? Eu te convidei para se tornar supervisor regional, né? Para que a gente pudesse fazer um trabalho de expansão da marca, né? Ali na região, enfim, no estado todo, né? Sim. E eu queria escutar de você, assim, quando você era gerente de loja, né? Lá na unidade do Plaza Avenida, em São José do Rio Preto, posteriormente no Iguatemi, como que foi essa transição, né? Como que você encarou, quais foram os maiores desafios da transição do cargo de gerente para o cargo de supervisor regional? Essa é uma excelente pergunta, Thiago. Eu acho que para todos que fazem essa transição, né, tanto acho que até linkando com a base, né, pô, hoje você é um vendedor e você torna um líder daqueles vendedores, né? Eu enxergo da mesma forma. Eu era um gerente onde eu tinha vários pares dentro do meu nível, né? E a partir daquele momento ser convidado a ser líder desses meus pares, né? Ou desses gerentes, né? Então um desafio muito grande de você ter que trazer aquilo que você acredita, né? Que é o correto, claro, seguindo as metodologias e as regras da empresa, né? Mas trazer essa forma de trabalho para todos e mudar os mindsets, mudar a forma de pensar desses gerentes para que eles busquem um resultado. Porque antes eu pensava só na minha unidade, né? Então eu atuava nas mudanças da minha unidade. A partir do momento onde se transforma em um supervisor regional, você já está olhando para várias unidades, que são realidades diferentes. Eu acho que o maior desafio naquele momento colocar esse viés de mudança, né, e de estratégia para cada unidade de negócio, que cada uma era de uma forma, cada uma tinha um gargalo ou uma oportunidade. Então trazer esse viés, falar, olha, aqui é esse caminho, falar para o outro, aqui é outro caminho. Né? Então, o desafio muito grande de você... A visão é muito mais leque, expansiva, exato, né? Você precisa... abrir um leque muito maior. Você precisa aprender a fazer diagnóstico. Exatamente. Né? Porque o diagnóstico ele se torna muito diferente, porque cada unidade tem a sua cara, né? Exato. E isso tem que fazer sentido para aquela unidade, né? Então, o que você fala e o que você traz... tem que fazer sentido para esse é um ponto muito importante, assim, pessoal, no meu ponto de vista, porque quando o Michel fala o que você fala e o que você traz, a gente está falando aqui de vendas, né? E não é vendas para o nosso cliente externo, né? É vendas para o nosso cliente interno, né? Então é conseguir trazer a metodologia, os valores, a missão, a forma de condução de liderança para essa unidade, para esse time, para esse gerente, né?
Então eu acho que isso é importante para quem já é líder ou para quem pretende ser líder, né? É importante a gente entender esse diagnóstico, porque cada unidade de negócio e cada momento de loja, momento de vida ali de varejo, vai ser um diagnóstico diferente, nem sempre é o mesmo diagnóstico, né? E a partir do momento que você identifica esse diagnóstico, é importante que você consiga vender a solução, né? Vender a ideia, Essa né? é a palavra correta. Para que a equipe consiga, né, entender o que está sendo proposto e consiga atuar na solução, né, do que foi diagnosticado naquela situação. Né? Sim, sim. Muito legal. Antes da gente seguir aí dentro dessa linha profissional, e a vida pessoal? E o Michel como cidadão, como pessoa, né? Como é que foi? Então, tem essa escalada, né, profissional, né? Tem esse crescimento profissional. Como que é essa junção do profissional com o pessoal? Você se sente que você também teve essa evolução como pessoa, como pai, como marido, como filho? Como que é isso para você? Como que foi essa transição para você? Tiago, acho que muda exatamente isso. Acho que toda essa decisão de uma responsabilidade maior dentro de uma empresa muda tudo na vida da gente. Acho que bem colocado, né? Falar do pessoal. Né? As vivências, né, que a gente tem dentro de loja, que a gente tem dentro de casa, elas se linkam muito. Exatamente. Né? Porque a gente até treina muito dentro do nosso profissional em tomadas de decisões. Sim. E aí dentro de casa também tem que ter tomado decisões. E eu senti que muitas dessas decisões hoje, ela acaba sendo muito mais rápida e às vezes a gente tira uma resposta, né, mais rápida, por quê? Porque aquilo, você vivencia muito aquilo dentro do trabalho. Aí quando chega em casa, você acaba tendo essas soluções rápidas porque você pratica isso, né, e você, né, trabalha isso diariamente, né. Eu acho que assim, eu tenho muito orgulho em dizer, né, eu venho de uma família muito humilde, né, então hoje é uma família muito de operários, né, uma família muito de pessoas ali mão na massa, trabalha, minha mãe costureira, né, meu pai era técnico de eletrônica, né, então, e hoje, dentro da minha família, hoje sou a pessoa que eu tenho um cargo maior dentro, né, assim, escalando, né, dentro de trabalho, né, então a minha família desses anos todos sempre teve muito orgulho assim, né, desse trabalho. É claro que a gente da sua trajetória. Da trajetória. É claro que a gente tem que às vezes fazer escolhas, né, e às vezes abdicar de alguma coisa, né, de deixar de fazer algumas coisas por conta da responsabilidade, né. Então, mas isso a gente supre com outras, né? Então, deixar de fazer algo ali num sábado, que é um dia importante nosso de venda, mas a gente supre no domingo, que é a folga, né? Então, a gente consegue linkar muito isso e equilibrar, né? Que às vezes, quem olha de fora, né? Às vezes, até trazendo um recado, né? Até para o time de base, né? Às vezes, porque trabalha no shopping, né? Final de semana... Mas tem todos os mais pontos positivos disso do que pontos, né, negativos, como a sociedade traz, né? E hoje, nessa função, 25 anos trabalhando no varejo de shopping, e nessa função hoje como regional, com mais responsabilidade, viagens, né, deixando a família tudo, isso não atrapalha, porque tudo isso foi gerido junto, né? Então, olha, vai ser assim... E a gente estrutura isso no pessoal para que tudo isso funcione, essa engrenagem funcione, né? Hoje estou aqui em Jundiaí, participando disso, minha esposa em casa, sabendo, está trabalhando, tem todo um apoio ali, todo um planejamento estrutural para que a gente consiga ter esses momentos e eu consiga fazer o meu trabalho. Então, acho que quando a gente tem o apoio de um lado, né? Porque minha esposa me apoia muito, né? Eu tenho... né, muita gratidão desse apoio que ela tem comigo, né?
a gente consegue ser leve no trabalho e consegue linkar as coisas, né? Porque existe um entendimento. Legal. Né? Então, às vezes eu falo para alguns gestores, né? Tenha a sua vida pessoal muito equilibrada, sua vida pessoal alinhada, porque no trabalho você também vai estar alinhado. Né? Sim, sem dúvida. Então, acho que é muito isso que eu trago com a minha esposa. Eu acho que essa evolução profissional, ela precisa caminhar junto com a evolução pessoal. Né? Não tem como pensar em crescimento profissional sem que o crescimento pessoal aconteça junto. Né? Então, assim, eu quero ser bem-sucedido na minha carreira profissional. É obrigatório que você se torne uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um sobrinho melhor e assim sucessivamente, né? Porque a evolução, ela não pode ser em partes, né? Os pilares, eles precisam crescer, caminhar com um crescimento sustentável e todos juntos, né? Para que você consiga fazer o alicerce, né? Fazer a base de construção, porque essa base de construção é que vai fazer você suportar, né, todos os desafios, né, e todas as situações que você vai enfrentar como profissional ou como pessoa. Né? Sim, sim. Eu acho que é isso. E é aquele lance, né? Crescer dói. A gente tem as duas vias aí de opção, né? A de ser protagonista e a de ser coadjuvante, né? Não existe quem está certo e quem está errado. Existe, né, a nossa vontade interna, né, de entender qual é a nossa missão, né, e o que a gente quer entregar, né, como profissional e também como pessoas. Perfeito. Você falou de um ponto que me chama a atenção, cara, que é planejamento, né? Você falou de planejamento familiar, planejamento pessoal, né? E eu queria agora falar de planejamento profissional, né? Como que você enxerga, né, falando aqui agora para os nossos líderes, né, qual é a relevância hoje, né, na sua visão, da importância do planejamento dentro do nosso dia a dia de trabalho, dentro da sua rotina de trabalho, ou dentro da rotina de trabalho de um gerente, de um subgerente, ou até mesmo de um vendedor, de um estoquista, né? Qual é a importância desse planejamento? Como é que você encara isso? Como é que você enxerga isso? E quais dicas você dá para quem está escutando para nós sobre planejamento? Planejamento, eu acho que assim, primeiro a gente traz ali qual é o objetivo, né? Eu quero chegar aonde, eu preciso fazer o quê e eu preciso entregar o quê. Quando a gente faz essas perguntas, né, no nosso dia a dia de trabalho, que a gente fala de metas, hoje o objetivo da meta é tanto, hoje o nosso trabalho é fazer um abastecimento, hoje é fazer um VM. Sim. Quando a gente traça o objetivo, eu preciso ter um planejamento por trás. Porque sem planejamento a gente não sabe como a gente vai chegar naquilo. Sim. Até o link com uma viagem. Né? Quando a gente faz uma viagem, a gente faz um planejamento. Vai custar tanto, eu vou tal dia, o percurso vai ser esse, eu preciso disso para poder ter aquilo. É a mesma coisa do trabalho. Então, se eu tenho que entregar a meta hoje, quantas pessoas eu preciso? Como que está essa equipe? Né? Como que alinhar com essa equipe? Quem vai estar trabalhando comigo naquele dia? Né? Traçar o plano, até tal horário eu preciso entregar tanto da meta, até tal horário eu preciso entregar o restante da meta. Eu preciso de tais indicadores para entregar essa meta. Então, tudo onde a gente quer chegar precisa ter um planejamento. A gente nunca chega num lugar sem planejamento. Então, planejamento para mim é tudo. Né? Eu acho que a gente tem que iniciar nosso dia, né, com planejamento. A gente planejou essa semana, né? Então, a gente precisa fazer várias tarefas. Como a gente vai fazer? Então, planejamos data, planejamos como vai funcionar, planejamos agenda, planejamos o tempo para isso. E eu acho que dentro do nosso dia a dia, também é dessa forma. Então, inclusive equipe de base, se eu tenho algo para fazer no dia, planeja, desenha primeiro, é isso que eu preciso fazer porque eu tenho a meta para entregar também, então até tal horário eu preciso entregar esse trabalho,
né? Sem planejamento não se chega em lugar nenhum. Essa que é a dica. O que eu acho que é muito legal aí, o planejamento nada mais é do que um desenho. Né? É um desenho prévio, a gente traça um esboço, né, para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um guia. Né? Acho que foi muito isso que você disse aqui. Sem o planejamento, você não tem norte. Né? Você não sabe se você está indo dentro do esperado, fora do esperado, acima do esperado, dentro do tempo, ou fora do tempo, ou acima do tempo. Né? Então, o planejamento, eu diria que é a nossa bússola. Né? E é por isso que a gente tem os percentuais de atingimento de meta durante o dia. Né? Eu acho que isso é muito legal, fazendo um link agora com o comercial, porque o Michel é um supervisor comercial, né? O cara que cuida das vendas hoje dentro do nosso negócio. Então, por que você planeja o resultado de hora em hora? Por que até às 14 horas a gente precisa estar com 30%, 40% do resultado realizado do dia? Né? Para que você saiba, para que você olhe para a bússola e saiba se você está indo para o lado certo. Para que você tenha um norte, uma diretriz, se aquele dia você vai conseguir cumprir a missão, né, da meta ou não. Né? Então eu acho que, veja que não é só o fato de enviar, né, enviar lá para o coordenador ou enviar para o regional a informação, é enviar e entender se eu estou dentro ou se eu estou fora do meu norte, do meu guia. Exatamente. Né? Perfeito. Muito legal. Planejamento é tudo, né? A gente não consegue pensar em empresa, pensar em negócio, pensar em uma unidade de negócio sem planejamento, né? Sempre que a gente vai fazer uma abertura de uma loja, né? Sempre que a gente vai fazer uma abertura de uma operação, existe muito planejamento, né? Existe muito trabalho por trás até o início da execução e até a inauguração, né? E o planejamento ele continua também após essa inauguração. Então, pessoal, planejamento precisa estar dentro do seu escopo de comunicação, né? Dentro do seu escopo de gestão diário, semanal, mensal, semestral e anual. Né? Você precisa a todo momento estar fazendo esse planejamento, executando esse planejamento, checando se você está dentro do norte, dentro do guia ou fora dele, né? E revisando esse planejamento para que você consiga, de repente, voltar para o eixo, né? Ou manter a linha que você está seguindo, que é o PDCA, né? Que é uma das ferramentas que a gente tem hoje dentro do nosso negócio de gestão, né? E que regularmente a gente fala aí do PDCA com o nosso time de gerentes e, né, com o nosso regional aí. Eu queria agora voltar um pouco para a liderança, tá? Eu acho que esse é um assunto bem importante, né, de ser discutido, e eu acho que esse é um grande segredo hoje dentro do varejo, é a liderança. Né? O que eu queria entender de você, né, Michel? O que eu queria que você trouxesse para o pessoal que nos escuta? Hoje, nós temos alguns níveis de maturidade dentro dos nossos cargos. Né? O assistente de vendas, em algum momento ele é júnior, em algum momento ele é pleno, em algum momento ele é sênior. Né? O líder de loja, em algum momento ele é júnior, em algum momento ele é pleno, em algum momento ele é sênior. E assim sucessivamente. O mesmo acontece com todos os cargos, como subgerente, gerente, né? E cargos de base também, estoquistas e, né, visual merchandising e etc. Como que é liderar esses perfis? Né? Porque o gerente que nos escuta, né, o colaborador que nos escuta, o espectador que nos escuta, com certeza dentro da loja dele, dentro da unidade de negócio dele, ele tem diferentes níveis de maturidade em cada uma das funções, seja a função de base, seja a função de liderança. Ele tem o cara que vai ser júnior naquele momento, o pleno e o sênior. Como é liderar esses diferentes níveis de maturidade, Michel? E quais dicas que você traz para os nossos líderes e para os nossos espectadores de como é liderar diferentes perfis de maturidade? Interessante a pergunta, Thiago, e até
é até tranquilo em responder e dar essa dica pro pessoal, porque hoje dentro do nosso negócio nós já temos, né, dentro da minha gestão eu já tenho esses diferentes níveis, né? Eu tenho o júnior, tenho o pleno e tenho o sênior. E qual que é o trabalho que eu faço ali, né? Até falando depois das dicas, né? O trabalho que eu faço, né? Hoje o júnior, ele está iniciando esse trabalho, né? Então a minha postura com o júnior, ela tem que ser diferente. Tanto minha postura como minha linha de atuação com o júnior. Ela tem que ser diferente, porque ele está começando. Ele precisa de direcionamento, ele precisa saber o objetivo, como ele vai chegar naquele objetivo, que é o planejamento. Sim. Eu preciso estar acompanhando esse gestor mais ainda, né, na semana, diariamente, com conversas, com apoio principalmente, né? O pleno ele existe esse acompanhamento também, ele existe esse direcionamento, mas ele já consegue tomar algumas decisões sozinho, né? Decisões que às vezes não é muito complexa, né? Uma decisão ali do dia a dia ele já consegue, né, fazer esse trabalho. E o sênior, a minha expectativa do gerente sênior, e é o que nós já temos hoje dentro do nosso grupo, é aquele que ele já sabe o caminho, ele sabe o que tem que ser feito, ele já cria as soluções, ele já resolve situações mais complexas, e aí ele me traz o que foi resolvido e a gente lapida melhor essas decisões, melhor esses planejamentos, para que a loja tenha maior potencial de venda, falando de venda aqui, né? Maior potencial de venda e maiores resultados. Então, é uma escada totalmente diferente, né? Sim. E hoje, dentro do nosso grupo, nós temos esses gestores e temos também a equipe de base da mesma forma, né? Hoje, o gerente dentro de loja, ele tem lá, falando o contrário, né? Ele tem o sênior, que é o braço direito dele, que tudo que ele fala, ele sabe que tem que ser feito, não precisa ficar pedindo. Ele tem o pleno, que sabe como é que tem que ser feito, mas ainda tem alguma insegurança em alguns pontos. E ele tem o júnior que acabou de entrar, que ele precisa ter um acompanhamento todos os dias e falar, é assim que faz, é assim que vai. E aí eu linko isso com a resiliência, empatia e, né, que eu tenho que ter em relação a esse trabalho. Eu sei que o júnior, eu não posso cobrar dele uma entrega igual do sênior. Eu quero, logicamente, que ele entregue esse resultado. Mas eu preciso falar para ele constantemente qual é o caminho que ele tem que seguir, né? E se ele erra, eu tenho que ensinar como é que faz, né? Acompanhar e não criticar, mas sim dar o apoio para ele cada vez mais indo criando corpo e criando casca, né? Que a gente fala muito sobre isso, sim, né? E o pleno, eu já tenho uma expectativa que coisas óbvias, elas precisam ser resolvidas, né? Que ela não tenha que vir para nós do comercial aquilo que é óbvio, ele já sabe o que tem que ser feito, né? E agora é claro que coisas mais complexas, aí eles tratam comigo. E o sênior é aquele meu braço direito, sim, né? É o cara que eu sei que eu posso contar a todo momento. Olha, preciso que você me ajude com uma visita de loja, que você vai lá, leva uma visão para aquela loja, enxerga ele já é um multiplicador. Já é um multiplicador, exatamente. O gerente sênior, ele é um multiplicador, exatamente. Ele já é uma referência, né? Não só o gerente, mas o sênior, né? O sênior, O sênior, ele já se torna uma referência dentro daquela função, dentro daquele cargo que ele atua, né? Que ele representa. E aí, eu só quero complementar aqui, né, com tudo que você disse. Eu faço muito uma reflexão aqui de análise, né, comparativa. E quando eu olho para júnior, pleno e sênior, Michel, eu olho para dois pontos assim, que o primeiro é responsabilidade e o segundo é energia. O júnior, ele tem muita energia, mas ele ainda não entende a responsabilidade daquele cargo e daquela função. Então é legal, né, que os nossos ouvintes entendam isso, porque você precisa em alguns momentos dosar a energia ou expandir essa energia com algo
né, que seja uma força interna daquele colaborador, daquele líder, e ao mesmo tempo injetar responsabilidade, né, porque a gente percebe que não se tem ainda aquele grau de responsabilidade dentro, né, da função dele, do nível de maturidade júnior. E com o sênior já é diferente, né? O sênior ele já consegue dosar a sua energia com assuntos que ele sabe que vai rentabilizar, né? Que vai gerar retorno positivo para ele, né? Então existe uma facilidade maior de distribuir essa energia, e é um cara que já tem um nível de responsabilidade muito grande, porque, né, já presenciou diversos momentos dentro daquela função, diversas etapas dentro daquela função que ele atua, né? Então eu acho que é muito grau de maturidade, tem muito essa correlação de responsabilidade com energia, né? E com certeza tudo isso que você trouxe aí também. Muito bacana. O Michel, no começo da conversa, ele falou lá, né, 25 anos de varejo desde 2001, indo para 26 anos aí de varejo. É bastante tempo, né? Então, o que eu queria entender de você, assim, né, Michel? Hoje a gente percebe uma evolução muito grande no varejo, né? A gente percebe uma evolução muito grande dos shoppings, né? Um movimento muito grande de expansão das marcas, né? As marcas olharam para esse modelo de escala, né? Entenderam o que era preciso ser feito, né? E muitas empresas cresceram muito, muitas marcas cresceram muito dentro desses 25 anos, né? E como que você enxerga essa evolução? Como que você enxerga o varejo de hoje, né, a gestão de hoje com a gestão do passado, né? Como que, fazendo uma analogia aí, fazendo até uma cronologia, né, desses 25 anos de varejo, como que você enxerga a gestão no varejo hoje e o que mudou da gestão do varejo no passado? E além disso, o que se manteve, né? O que mudou e o que se manteve? Você consegue fazer essa correlação? Consigo, Thiago. Acho que é um filme que já passa na cabeça, né? Quando iniciei no varejo, a gente se falava muito de demandas, né? Então o varejo antigamente era demanda, né? Demanda no que sentido, né? Colocava muita roupa na loja, se massificava isso, só que como tinha uma escassez, não era uma concorrência muito grande, então existia uma necessidade do consumidor ter que comprar roupa e ele ia na loja e ele não se importava com o atendimento, ele não se importava se tinha alguém ali, ele pegava a roupa e ia embora, né? E então se focava muito nisso, né? Vamos encher mercadoria dentro de loja, porque o cliente vai vir aqui, vai comprar e era isso, né? E até a gestão era muito focada com isso, né? Operacional. E aí eu lembro muito bem, né? Quando era o vendedor, eu passava o dia todo só colocando roupa, e não tinha esse contato com o cliente. Hoje eu vejo que as coisas mudaram muito e ela foi crescendo gradativamente por conta concorrência, inovação, tecnologia e experiência. E eu trato isso hoje como, hoje o varejo é exclusivamente experiência. Aquele que está pronto para trazer uma experiência de compra para o cliente, né? Cada vez mais próxima, entendendo realmente a sua necessidade, né? Vai se destacar no mercado. Então hoje o nosso trabalho muito é trazer toda a nossa metodologia, o RH trabalhando muito desenvolvimento de lideranças, para quê? Para que a gente consiga trazer para o cliente uma experiência cada vez melhor, porque nós temos ainda hoje o público que quer essa experiência dentro de loja, quer provar roupa, ele quer sentir bem naquela roupa, ele quer
ter às vezes até bate-papo. Ele quer ir numa loja, bater papo com o vendedor para comprar. Ele não quer estar ali na internet, robotizado, escolhendo uma peça sem uma experiência nenhuma. Né? Tem pessoas que querem essa experiência. Sem dúvida. Então hoje, o nosso maior desafio é trazer essa experiência cada vez mais próxima do cliente. Porque eu sempre estou em visita de loja, eu falo, se o cliente saiu da casa dele e está dentro da nossa loja, é porque ele tem interesse em comprar na nossa loja. Alguma coisa brilhou o olho dele. Brilhou o olho dele. Sem dúvida. E naquele momento, como que eu vou tornar, então, uma venda espetacular? A experiência de compra. Né? Trazendo os 7 passos da venda, trazendo o trabalho do provador, trazendo o quebra-gelo, né? Trazer ali para o cliente não empurrar mercadoria, mas falar, olha, isso aqui você ficou muito bonito nessa roupa. Você tem que comprar essa roupa. E eu vi muitos já vendedores fazendo isso com o cliente fala, é sério, eu fiquei bonito, então eu vou levar. Né? Porque levantou a autoestima, né? Você falar que você ficou bonito com aquela roupa. Antigamente não era assim. Antigamente era calça larga, né? Ninguém usava roupa mais justa. Eu lembro que quando começou a roupa justa, né? Na época do Restart, né? Quem vai lembrar aqui, né? Dos anos ali 90 ali, vai lembrar que existiu o Restart, né? Os anos 2000, anos, né? Então era uma coisa diferente. E hoje a gente tem esse tipo de produto e a gente traz essa experiência para o cliente e demonstra para ele que isso é um conforto, né? Que a moda mudou, que a moda hoje é diferente, que a gente traz isso sempre nos atendimentos. Então assim, mudou muito, Thiago, mudou muito. E o que eu linko hoje é experiência de compra. Eu acho que essa é a palavra-chave, né, cara? Assim, experiência de compra, na verdade, experiência de compra é a essência, né? Então, eu acho que o que mudou no varejo, né, o que você trouxe aí, o que mudou foi a essência do varejo, né? E a gente percebe que hoje, para se conduzir um trabalho dentro do varejo, precisa de essência, né? Precisa de DNA, precisa, né, que você tenha isso inserido dentro de você, né? Precisa que de fato você goste de vendas, porque vendas é propulsor, né? Vendas é propulsor, vendas faz com que o seu salário chegue dentro da sua expectativa, vendas faz com que as empresas prosperem, né? E quem prospera, a empresa que prospera, com certeza ela multiplica, né? Que é a evolução de 2001 para 2026, né? Que é a multiplicação, que é a escala, né? Então, eu acho que as empresas aprenderam a vender, né? Os faturamentos se tornaram exponenciais, né? E a partir disso você consegue modelos de escala. E tendo gestão, você consegue aumentar o seu número de unidades e automaticamente trazer muito mais emprego, muito mais desenvolvimento e muito mais possibilidades, né, na vida de muita gente. Exatamente. E é por isso, Thiago, até linkando, que a gente traz esses conteúdos, né, de desenvolvimento, né? Sim, sem dúvida. A gente traz ali tanto para a base como para a liderança, né? Hoje já estamos fazendo um trabalho incrível aí, né? A Grazi do RH trazendo um trabalho incrível aí de desenvolvimento de lideranças. Para quê? Para que a gente cada vez mais vai evoluindo com esses gargalos, né? Com essas oportunidades, né? Que é o que o mercado começa a exigir de nós, uma transformação cada vez mais. Eu acho que um ponto importante, assim, até para talvez não gerar dúvida no pessoal, o RH desenvolve conteúdo, né? O RH cria o conteúdo, o RH traz, né, a visão de como é. O RH é um acadêmico, né? É o professor da faculdade, né? Agora, o professor da faculdade não é o cara que faz você crescer profissionalmente. Ele te dá o norte, ele é a bússola, né? Ele é o teu guia, ele te abre a cabeça para que você entenda, ele te traz o conhecimento. Agora, o desenvolvimento da liderança, pessoal, ela acontece pelo time comercial. É o gerente de loja quem desenvolve, né? É o coordenador regional, é o supervisor regional, é o subgerente e é até mesmo o colaborador de base com nível pleno ou sênior
que se torna uma imagem para aquele júnior que acabou de entrar na empresa, né? Então, eu acho que isso é bastante importante de se entender e de se deixar claro, porque o modelo de escala, de número de unidades, ele requer desenvolvimento de líderes, né? E para quem quer se desenvolver, para quem quer se tornar um líder melhor, tem que ser craque em liderança. Não dá para, né, falar em crescimento, não dá para pensar em aumentar receita, né, quando a gente fala de vendas. Como é que eu aumento venda? Melhora o seu nível de liderança. Porque a partir do momento que você melhora o seu nível de liderança, automaticamente você vai melhorar o teu faturamento. Você vai conseguir aumentar o faturamento de uma unidade de negócio, assim como você vai conseguir aumentar o faturamento em escala, né? Em múltiplas unidades. Perfeito. O segredo do nosso negócio, para os nossos líderes, é liderança. É aprender cada vez mais sobre a essência da liderança, a essência do varejo, né? Que eu acho que é muito isso que a experiência de compra traz. E isso para mim é o que é mais bonito hoje dentro do nosso negócio, é a essência da experiência de compra, é a essência da liderança. Não tem nada mais bonito, né, do que enxergar, né, uma situação ali que você percebe que descontrolou, que se perdeu, né, e que com trabalho, com dedicação ali da liderança, né, aquilo se reconstrói, né. Então, eu acho que isso, né, é muito bacana falar dessa essência e é uma coisa que brilha muito meu olho, assim, e eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro pro nosso pessoal que escuta a gente aí. Falando de gestão de tempo, Michel, você trouxe também isso na sua fala anterior, né? Você falou de demandas, né? Você falou de situações, né? Hoje nós temos 3 pilares que a gente olha muito dentro do nosso negócio: pessoas, processos e resultados, certo? E dentro desses 3 pilares existem vários subpilares, né? Sim. Como é que é para um supervisor regional, como é que é para o teu dia a dia? Como é que você faz essa gestão de tempo? Como é que você faz essa separação do que é urgente e do que é importante? Acho que é legal você trazer isso para o pessoal, porque é outro ponto que a gente percebe que em muitas ocasiões acaba se rompendo, tendo algum grau de dificuldade de execução, né? É a gestão do tempo. Como você faz essa gestão e quais dicas você traz para o pessoal que nos escuta? Tiago, eu acho que o resultado, quando a gente fala resultado, né, você trouxe os 3 pilares, né? Pessoas, produtos e resultados, né? Então, quando a gente fala de resultado, é lógico, ele é o principal hoje para sustentar o nosso negócio. Mas ele já é uma linha invertida, né? Hoje, na gestão de tempo, a principal importância hoje é pessoas. Então hoje, para mim, o tempo ele tem que estar sempre dedicado a pessoas. Pessoas não podem ficar para depois, né? Pessoas não podem ficar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Por quê? Porque sem as pessoas nós não temos resultado. Então, na minha linha de trabalho, eu divido isso, né? O que é importante, o que é urgente, o que é importante. E para mim o que é urgente sempre vai ser as pessoas, né? Então qualquer coisa que eu tiver planejado para o meu dia a dia e que eu tenha que atuar com pessoas, a pessoa vai ser a minha prioridade, né? Isso vai ser minha urgência, porque sem ela eu não vou entregar o meu resultado, né? Então a dica sempre que eu trago aqui é o teu planejamento do dia para a gestão de tempo. Você vai ter que, em alguns momentos, você vai ter que entender o que é urgente e o que é importante, né? O urgente é aquilo que não posso deixar para amanhã, não posso deixar para a parte da tarde, eu não posso deixar para daqui 2 horas, eu preciso atuar agora. O importante é aquilo que eu posso, talvez, manda pro teu chefe, avisa, olha, eu posso entregar isso amanhã, porque eu tenho algo urgente agora para resolver. Ou eu posso entregar na parte da tarde,
Você consegue estender isso porque aquilo a gente consegue, né, manobrar e talvez ter uma flexibilidade maior. Mas o urgente, eu não posso, e outra, eu não posso nem delegar o que é urgente, né? O que é urgente eu tenho que resolver. Então no meu dia a dia eu divido dessa forma, né? Eu acho que dessa forma a gente não tenha que apagar incêndio, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Há alguns anos a gente conversa sobre isso, a gente até é um desafio para nós, né? A gente tratar isso, né? E a gente tem conduzido, tem melhorado muito isso hoje dentro do nosso negócio, mas quando a gente trata o urgente, a gente não vai apagar incêndio, a gente já vai resolver aquilo e aquilo não vai se expandir, né? A gente já vai lá, né, com o extintor e já sana aquele problema. O urgente é isso, né? O urgente é tratar, arregaçar as mangas, ir lá e fazer, porque, como né, o próprio nome já diz, a demanda é urgente. É urgente. Se você não for lá e atuar, ela vai te engolir. Né? Muito legal. Agora, você falou de um ponto que é delegar. Né? Eu acho que é importante que um líder saiba delegar. Né? A gente falou um pouquinho anteriormente de graus de maturidade. Né? Então, é importante entender os graus de maturidade para que a gente possa saber a quem delegar cada responsabilidade, cada tarefa. Com certeza, sem dúvida. Então, o delegar e não é delargar. Né? Eu acho que é importante ter essa diferenciação entre delegar e delargar. Você delega e acompanha. Mas você só consegue delegar a partir do momento que você entende o nível de maturidade de cada colaborador do seu negócio. Para que você saiba o que você pode delegar para cada um. Né? Então eu acho que é importante para a gestão de tempo saber delegar, né? E construir e entender sobre os processos. Né? Então, para quem nos escuta, né, eu acho que é importante frisar, para fazer um complemento, sobre a importância de conhecer todas as ferramentas e processos e ter isso bem desenhado, né, dentro do seu escopo mental, né, talvez até num mapa, né, ali que fique fácil de você enxergar, para que você saiba a periodicidade de cada uma daquelas demandas. Né, para que isso te auxilie, né, a estar acompanhando o que você delegou para cada um e conferindo se está dentro da expectativa ou não. Até o delegar, né, Thiago, ele é também uma ferramenta de desenvolvimento. Com certeza, né? Sem dúvida. O gerente, quando ele delega, ele não pode delegar só para tirar um fardo ou um peso ali daquela tarefa naquele momento para ele. Ele tem que usar isso. Muito pelo contrário, acho que o objetivo não é nem esse, né? O objetivo não é. O objetivo é realmente. Falar, olha, essa daqui a tarefa vai ficar contigo. Eu vou te ensinar como que isso faz, vou te mostrar o porquê que isso tem que ser feito, onde a gente vai chegar com esse trabalho, e a minha expectativa é que você entregue o melhor desse trabalho. E aí você já vai estar desenvolvendo. Então acho que a dica que eu deixo aqui, até trazendo isso do delegar, se você quer um trabalho de desenvolvimento completo com a sua equipe, né, ou com esses seniors, né, as pessoas que você enxerga como teu braço direito e você quer uma evolução do trabalho dele, delega tarefas que vai contribuir com o desenvolvimento dele. E acompanha. Com certeza, com certeza. Que Sem ele dúvida. Vai se desenvolver Sem muito. Não use essa ferramenta como uma válvula de escape eu acho de tarefas. Eu acho que isso é muito importante. Esse é um dos grandes pontos aqui dessa conversa de hoje, tá, pessoal? Porque eu percebo muito isso, que os nossos gestores que conseguem delegar, entender o grau de maturidade, delegar e acompanhar, eles conseguem cumprir os processos, eles conseguem cumprir os resultados, eles conseguem cumprir os pilares, né? Inclusive de pessoas. Né? Então, bem bacana isso que foi dito aqui. Eu acho que esse é um ponto alto aqui da nossa entrevista e vale uma atenção especial aí de todo mundo que escuta, e que bacana que foi
né, que foi trazido aí dessa maneira, que eu acho que é um conteúdo muito rico aí para quem escuta. Show de bola. E alta performance, Michel? Como que é chegar, atingir alta performance, o que é alta performance e como ter gestores e líderes de alta performance no nosso negócio? Alta performance é tudo, né? Eu junto que alta performance ele é a entrega do objetivo com qualidade, né? Não existe uma entrega de resultado com baixa qualidade. Quando isso acontece, existe um desequilíbrio. Porque aí você entregou aquilo de uma forma errada, né? E às vezes isso vai te trazer algum problema futuro. Então, alta performance é eu ter uma equipe treinada, uma equipe direcionada, uma equipe alinhada para o resultado acontecer. Porque o resultado de alta performance, ele é um parâmetro. Se você faz um trabalho de qualidade, obviamente o resultado vai ser positivo, né? A gente teve até uma conversa recentemente numa reunião comercial que a gente tratou isso, né? Olha que bacana, né? Essa loja aqui tem tratado os trabalhos, as pessoas, os processos com qualidade e entregou o resultado. Então ela vai acontecer. Os pilares crescem juntos. Crescem juntos. Pessoas, processos e resultados, Exato. eles crescem juntos, né? Eles não caminham em desigualdade. Não tem como. Porque aí a gente cai num pensamento de que, será que foi sorte? Será que pegou um cliente ali, ou pegou uma semana positiva, pegou um mês ali bacana e a loja teve sorte? Então acho que alta performance tem que ter muita qualidade na entrega. E essa muita qualidade, é claro, a gente não vai estar o 100%, mas eu tenho que estar de 90% para cima e lapidando as oportunidades, porque sem a qualidade do processo, né, que tudo isso que a gente tem hoje dentro do nosso grupo, feedbacks semanais, checklists, reuniões, né, de alinhamento, olhar produto, olhar a performance do produto, verificar o teu histórico, avaliação de experiência, avaliação de desempenho. Exatamente. Tudo isso feito da forma com qualidade, o resultado vai acontecer. É uma consequência. É uma consequência, né? Então, às vezes a gente fala, eu até trazendo aqui, né? Eu gostaria de ter um salário X, Y, Z, né? Se você fazer o seu trabalho com qualidade, né? Se o vendedor fazer o trabalho dele com qualidade, o gerente fazer com qualidade, ele vai fazer o salário dele. Sem dúvida. Porque aqui nós somos comissionados, né? A gente trabalha com comissionamento. Então ele vai fazer o salário dele. Falo muito isso nas visitas de loja. Gerente, que salário que você vai querer esse mês? Né? E ele já vai fazer, eu como gerente já fazia isso. Que salário que eu quero esse mês? Eu já fazia o meu planejamento. Eu quero ganhar tanto. Para mim ganhar esse tanto, o que eu preciso entregar? Sem dúvida. Né? Então acho que qualidade dentro dos nossos processos vai gerar grandes resultados. Então é assim que eu ligo com a questão da isso aí, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida, a qualidade chega, né, nesse nível de excelência. Muito legal. Pessoal, mais uma vez foi falado sobre a importância de conhecer as ferramentas, né? De conhecer a ferramenta, de entender a ferramenta e de aliar o acadêmico, a teoria, com a prática, né? Eu acho que esse é o grande desafio de um líder, né? Seja ele qual nível de maturidade ele tiver. É entender a teoria e trazer isso para a prática, né? Tá colocando isso, implementando isso dentro do seu campo de atuação diário, né? A partir disso, a partir da execução dessas ferramentas, os pilares, pessoas, processos e resultados, eles crescem juntos, né? Eles crescem na mesma proporção, né? Então eu acho que isso também é muito valioso para quem nos escuta aí, é uma dica de ouro sem sombra de dúvida. Michel, a gente já começa a caminhar aqui para o final do nosso Bluecast. Poxa, tá? Eu quero falar um pouquinho aqui de um tema que a gente vem conversando bastante, que a gente vai entendendo ser cada vez mais relevante, né, dentro do varejo, né, que é a inteligência emocional. A gente percebe que
quando você consegue equilibrar os pilares da inteligência emocional, você consegue tomar decisões com mais assertividade, né? Então, daqueles pilares que a gente estudou sobre inteligência emocional, né? Quais deles você entende que você mais usa no seu dia a dia? E falando de inteligência emocional, né? Como é que você usa essa inteligência no seu dia a dia? Como é que você sugere, recomenda, né, para o seu time de liderados, para os nossos gerentes, para os nossos coordenadores, para os nossos subgerentes e até para a nossa equipe de base, né? Como é que você orienta a utilização da inteligência emocional dentro da rotina de trabalho? E como é que você enxerga essa ferramenta no dia a dia? Tiago, dois pilares ali que me chamou bastante atenção e que linka com o que eu faço, que o meu pessoal hoje e o meu profissional, autoconhecimento e motivação, tá? E o autocontrole, principalmente o autocontrole, tá? Esse eu acho que é o autocontrole e motivação, né? Sem dúvida. Por quê? Porque nós tomamos decisões o tempo todo, né? Gerentes também tomam decisões, inclusive equipe de base toma decisões também. Se nós não tivermos o autocontrole, né, que quando a coisa sai fora, eu preciso ajustá-la de uma forma, parar, pensar, refletir de como que eu vou fazer aquilo, bem feito, eu acho que autocontrole precisa ter, e eu trabalho muito isso todos os dias, né? Às vezes a gente quer tomar uma decisão talvez que vem no emocional, mas não é o emocional que se fala, é o racional, né? Quando a gente está aqui dentro do ambiente profissional, tanto na vida da gente também, mas eu acho que o racional ele precisa ser falado primeiro, ele precisa estar no topo, né? E quando a gente faz esse autocontrole e a gente resolve a situação, contorna a situação, toma a decisão correta, eu já linko isso com a motivação. Porque aí eu já tenho que demonstrar que aquilo já passou, finalizou, acabou, bola para frente, vão para cima e resultado tem que acontecer, as coisas têm que fluir e não ficar remoendo isso, né? Eu acho que a motivação ela tem que estar ligada com esse autocontrole e o autocontrole com a motivação, né? Para que a gente consiga absorver uma falha, corrigir essa falha, já dar a volta por cima e falar, passou, vamos em frente, né? E isso muito, às vezes a gente sofre um pouco dentro de loja, né? Porque às vezes acontece alguma situação com o colaborador, ele fica lá sofrendo a semana inteira, 15 dias, remoendo aquilo, né? E eu acho que a gente precisa começar a trazer isso para a equipe, né? De que a situação foi corrigida, a situação foi feita ali, acabou, tratamos, e a partir de agora vamos se motivar, vamos se levantar, vamos para frente, porque a cada momento a gente sofre, né, com alguma coisa, a gente passa por alguma coisa, a gente tem um obstáculo, né, e a gente precisa superar isso e se motivar novamente. Então, dos dois pilares aí da inteligência emocional, eu trago autocontrole e motivação. Legal. E aí não esquecer, né, pessoal, autoconhecimento, empatia e habilidade social, né, que tem a ver com a nossa comunicação, né, tem a ver com se colocar no lugar do outro, né, e eu acho que isso também é muito importante para a contribuição de um dia a dia, né, de rotina, que é a empatia, né, e o autoconhecimento, né, a gente precisa entender bem as nossas forças internas e as nossas fraquezas internas, né, para que a gente saiba corrigir, atuar dentro das fraquezas e potencializar e impulsionar as forças, né? Eu acho que isso é muito bacana e é um conteúdo que com certeza ajuda muito o líder a liderar, né? E a lidar com decisões dentro da sua rotina, do seu dia a dia de trabalho. Muito legal. Michel, estamos aqui, reta final. Tenho certeza que muita gente aqui que nos escuta tem esse sonho, né, de gerenciamento multinível, né, de liderar gerentes, né, e qual é a dica, qual é o conselho que você dá, né, para essas pessoas que têm esse sonho, seja um estoquista, seja um vendedor, seja um assistente de loja,
seja um operador de caixa, né? Seja um gerente, seja um subgerente. Qual é a dica que você dá, né? Qual é o caminho a ser percorrido para que essa pessoa que tem esse sonho consiga ser um supervisor regional, um gerente regional, um diretor, um presidente e assim sucessivamente? A primeira delas é saber se você realmente quer aquilo, né? Se aquilo faz sentido para sua vida. Então, o primeiro passo é a aceitação. Falar, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero crescer profissionalmente dentro do varejo. Varejo, para mim, já entendi que é a minha essência, é o que eu gosto de fazer. Então, a primeira coisa é a aceitação. Então, aceitei, é isso aqui, a minha profissão daqui para frente. O segundo passo é ter muita resiliência, paciência e persistência, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a persistência está ligada com o negativismo de forças, né, em volta, né, que fala, isso não dá certo, isso não vai acontecer, isso é difícil. Sempre tem alguém plantando uma sementinha que você não vai conseguir. Sempre vai ter. Que você não é bom o suficiente, que você não tem potencial. Sempre trazendo a negatividade daquele e potencializando, né, que aquilo não vai funcionar para você. Sem dúvida. Então eu fui sempre muito resiliente, muito persistente, né, nessa minha carreira, né, e muito dedicado também, né. Eu acho que dedicação, ela também é tudo, né, dentro do trabalho, né. Saber que aquilo que você se dedica todos os dias é um tijolinho que você está construindo na sua carreira, na sua história profissional, né. Então, mas hoje eu não enxergo isso, porque eu acho que a geração hoje Z, né, ela já quer algo para agora, né? Então a dica que eu dou é, o crescer profissionalmente não era o agora. Ele é um trabalho de dedicação, desenvolvimento, né, resiliência e persistência agora, porque isso vai ser construído lá no futuro, né? A curto, médio ou longo prazo, porque a escada de crescimento, cada um tem uma escada diferente. Ela requer maturidade. Requer maturidade. Maturidade requer paciência. Exato. E eu acho que é até um ponto legal aí de falar, porque muitas, até das doenças que a gente vê hoje no mundo, né, elas se dão pela falta de paciência, né, pela aquela necessidade de tudo para amanhã, e não é isso, né. Eu acho que a internet, as redes sociais geraram muito né, essa necessidade de tudo para ontem, mas você não consegue ter sustentabilidade, né, crescimento orgânico, fazendo tudo para ontem. Você precisa do planejamento. Exatamente. O mesmo planejamento profissional, ele tem que ter na vida pessoal. A nossa vida pessoal precisa ser planejada. Exatamente. E aí a vida pessoal sendo planejada, ela cresce junto com o planejamento da vida profissional, né? Exatamente. E aí precisa de paciência, porque tem um passinho de cada vez. Tem que né? ter. Você tem que entender o que precisa você... ter maturidade quando a sua oportunidade chegar, quando a sua hora chegar. Exato, e você tem que estar preparado para aquele momento. Então não é eu vou ser quando eu for promovido, e já começar a ser agora, já começar a fazer o agora, porque quando surgir a oportunidade, a virada de chave é apenas na função, que aí você já está preparado para aquilo, né, e já tem toda a bagagem suficiente para trilhar esse novo caminho. Então, antes de você ter o cargo, você precisa ser o cargo. Ser o cargo. As pessoas te enxergam como líder antes de você Exato. ser líder. Exato. Pessoal, muito legal. Só quero fazer um final aqui, né? O Michel, agora no finalzinho, enquanto ele começou a falar da trajetória dele, né, da resiliência, das virtudes que ele teve que ter para conseguir subir tijolinho por tijolinho, o olho dele encheu de lágrima. Porque ele começou a lembrar, talvez, da trajetória dele, das dificuldades. Eu acho que isso é legal de dizer, né, para quem nos escuta. Sim. Porque a gente precisa planejar a nossa vida, a gente precisa planejar nossos passos, a gente precisa entender se o caminho está indo do lado certo, a gente precisa aprender a tomar boas decisões, decisões corretas, decisões que façam o bem
para o time, para a sociedade, para as pessoas, para os familiares, né? A vida não pode ser tocada, né, como qualquer coisa, né? A gente precisa procurar a essência das coisas, porque existe essência em todas as ações que a gente faz, em todas as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. E entender essa essência faz com que a gente atinja patamares de excelência, né? Como pessoa e como profissional. Exatamente. Michel, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, sensacional. É isso, obrigado, Michel. Espero que vocês gostem. Muito obrigado aí. Maravilha. Valeu. Obrigado a você. Sucesso, mais sucesso. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.